Uma vez mais estou aqui regravando uma aula por conta dos problemas com o EasyQ, né? Mas faz parte, né? Eu acho que esses problemas eles aconteceram por uma boa causa, né? Vocês devem estar vendo aí, a gente está com a nova versão do EasyQ habilitada, né? Ela é bem mais legal do que a que a gente estava usando até a aula passada, né? Então, por esse motivo, eu nem fiquei chateado, né, com os problemas que a gente teve. Foi por uma boa causa e faz parte, né, o mundo de tecnologia é isso aí mesmo. Então, é importante a gente seguir em frente e eu regravar essa aula, né, com qualidade para que vocês consigam acompanhar o desenrolar das matérias, né. Então eu preparei uma aula exclusivamente para comentar com vocês a parte dos atributos BGP, né, que foi o que a gente discutiu na nossa última aula, né, e também a parte de filtros, né, route maps, por exemplo, e prefix lists, etc., né, aplicados ao controle de roteamento BGP, controle dos anúncios, né. Então, a parte de filtros, né, a gente até já viu bastante quando a gente falou de Policy Based Routing, né. Então, eu vou demonstrar isso para vocês, na verdade, num laboratóriozinho, né, que é aquele que eu já fiz o upload no Moodle, já está à disposição de vocês, para vocês praticarem em casa, né, desde a aula passada. E aconselho que vocês façam isso, inclusive, né. E eu acho que, bom, é basicamente isso, né? O conteúdo da aula, então, vai ser aquele, né, da aula passada, tá? Então, gente, vamos em frente com a aula, né? Vai ser uma aula, acho que tranquila, né? Até pelo fato de novo, né, vocês não estarem aqui comigo, né? Então, nem vou gastar muito tempo naqueles 5 minutos iniciais, né? Não vai ter pausa, não vai ter nada, só eu falando aqui por 1h30, um pouquinho mais, tá bom? Vamos em frente, então. Esse aqui é um deck novo de slides, né, que eu montei só para essa aula regravada, né. Eu já coloquei no Moodle, né, para vocês poderem baixar. Então ele é uma versão, né, uma atualização daquele deck de slides que eu usei na aula passada. Então dei um jeito, né, de já também, aproveitando que eu ia regravar essa aula, montar a coisa de forma mais didática, né, para que não ficasse dúvidas e vocês conseguissem abstrair um pouco melhor os conceitos, né, de atributos e etc. Tá bom? Então acho que ficou bem legal, nesse sentido vai ajudar bastante, né? Então vamos falar de atributos BGP. Então, primeiro vamos entender, né, o que são os atributos. Vocês lembram, né, quando a gente começou a falar de BGP, lá na aula 7, né, que o BGP ele tem algumas características, né, que diferenciam ele dos outros protocolos que vocês já viram, né, que é como o ASPF e o EIGRP, né. O BGP ele é um protocolo que foi moldado, né, foi criado, foi conceituado para redes de grande porte, né, e para agir, né, como cola, entre aspas, entre os diversos sistemas autônomos, né, que existem por aí, né? E aí, no caso, né, a gente também conceituou o sistema autônomo como sendo, né, um conjunto, né, de roteadores que atuam, né, sob uma mesma política e também sob uma mesma administração, né? Então, política, no caso, sendo regras, né, que uma operadora ou uma empresa impõe para dentro do seu mundo roteado, né? Então, eu até dei um exemplo, né, daquela aula de Policy Based Routing, né? Quando eu, por exemplo, determino, né, que o tráfego gerado por um determinado host ou por uma determinada rede dentro da minha rede, né, deve sair por um caminho, enquanto que o tráfego gerado por um outro host da minha rede ou por uma outra rede dentro da minha rede deve seguir por um outro caminho, isso é uma política de roteamento, né? Não deixa de ser. Tanto que o nome Policy Based Routing, né, quer dizer exatamente isso, né, roteamento baseado em políticas. E isso tem tudo a ver com o BGP, né? O BGP, ele, no fundo, na essência, né, ele é um roteamento, né, um método de rotear baseado em políticas, né? No caso, né, você não é obrigado a usar o route map para isso, né, mas
você pode usar até outros, né, métodos, né, de manipulação de rotas que não o Routemap, apesar do Routemap ser, de longe, o método mais poderoso, né, e mais amplamente utilizado quando se trata de manipulação de rotas BGP. Né? Outra coisa que vocês têm que lembrar das aulas passadas é que BGP, quando você está trabalhando com BGP, né, e você está conectado ao mundo, né, você influencia o modo como o mundo te enxerga. Né? Então, uma rota que você está anunciando para o seu provedor, por exemplo, né, seu provedor, por sua vez, vai anunciar para quem está diretamente conectado a ele, os AS, né, diretamente conectados a ele, que por sua vez vão propagar para os AS que estão diretamente conectados a eles. Né? Isso daí vira uma bola de neve, né, e vai, no final, qual que é o resultado disso? O mundo. Né? Então aquela sua rota que você anunciou, ela vai chegar, né, para todos os roteadores do mundo que estejam rodando BGP. Né? Então é muito importante, né, quando você está trabalhando com BGP, criar suas políticas, né, de forma que você saiba, primeiro, qual que é o objetivo, né, que você está buscando, para que o mundo enxergue, né, você da forma como você quer que o mundo te enxergue. Né? E também para que você enxergue o mundo da forma como você quer que você enxergue o mundo. Né? Ou seja, o BGP permite que você manipule rotas, né, que você propaga para o mundo, só que ele permite também que você manipule rotas, né, na entrada do seu AS que o mundo te manda. Né? Então você recebe um monte de rotas, né, no sentido de entrada, né, via BGP, via seu provedor de acesso, por exemplo, e você pode, via manipulação dos atributos BGP, que a gente vai comentar agora, definir, né, quais são as rotas mais interessantes para você, por exemplo. Ou você pode definir que determinadas rotas você quer que saiam por um determinado link, enquanto que outras rotas, né, você quer que o tráfego de saída do seu AS vá por outro link. Então, tudo isso é permitido com o BGP. São coisas, né, que com outros protocolos de roteamento você não consegue fazer. Tá bom? Então, retomando aqui para esse slide que eu parei, fiquei aqui divagando, né, por um bom tempo, mas vamos retomar então esse slide nosso aqui. Então o atributo BGP, né, também chamado de Path Attribute, né, um atributo de caminho, né, porque no fundo, lembrem-se, né, que BGP ele é um protocolo do tipo Path Vector. Né. Deixa eu até escrever aqui para a gente reforçar isso. Né. Então, lembram-se que RIP, por exemplo, é Distance Vector. Né? O BGP ele é um protocolo diferente, né? Ele é um protocolo do tipo Path Vector. O que significa isso? Ele usa, né, como métrica, como uma das métricas, na verdade a gente vai ver que existem várias, né, que são os próprios atributos, né, a quantidade de AS que existe entre você, né, e aquela rede destino. Né? Então, quem tiver o menor número de AS como caminho, né, teoricamente vai ser escolhido como a melhor rota. Tá? Então, nesse sentido aí é que se usa então Path Attribute, né? Quando a gente está falando dos atributos BGP. Tá bom? Então esses atributos, né, esse conjunto de informações que são anunciados, né, junto com um prefixo via protocolo BGP, eles influenciam nas políticas de roteamento, né, e ajudam então a manter um ambiente de roteamento estável. A gente viu também, né, que o BGP, uma das características, mais uma, né, das características dele, é que ele elimina, né, quase que por completo qualquer chance que exista de loop de rede, né, pelo método, né, que ele usa para definir qual que é a melhor rota para ser instalada na tabela de roteamento, que a gente também vai conversar sobre isso hoje. Tá bom? Bom, sobre os atributos. Os atributos BGP, eles podem ser do tipo well-known ou opcionais. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, desculpem, gente. Well-known são os atributos bem conhecidos, né? Opcionais são os atributos opcionais, né? Nada mais óbvio. Eles também podem ser mandatórios ou discretionary, né? Ou seja, discrecionários, né? Não mandatórios, vamos dizer assim. Não são exatamente opcionais, né? Mas eles não são obrigatórios, não são mandatórios.
Tá? Então, são tipos, né, são formas, né, que os atributos podem assumir quando a gente está falando. Tá? E eles são divididos, né, em 4 categorias. Então, aqui, né, os tipos de atributos e aqui as categorias, ou seja, as combinações, né, que existem para a gente formar esses atributos. Né? Então, os atributos podem ser well-known, mandatory, né, ou seja, eles são bem conhecidos e obrigatórios. Eu já vou comentar o que é isso. Tá? Eles podem ser well-known discretionary, ou seja, eles são bem conhecidos e não mandatórios. Tá? Eles podem ser opcionais transitivos e podem ser opcionais não transitivos. Tá? Então vamos ver cada um desses tipos para a gente entender um pouco melhor cada um deles. Então vamos começar falando dos atributos bem conhecidos, os well-known attributes. Né? Então, os atributos bem conhecidos, eles são os atributos BGP que todas as implementações BGP têm que reconhecer, né, e propagar para os neighbors BGP delas. Tá? Ou seja, são atributos, né, que não interessa se você está usando um roteador Cisco, se você está usando um iOS versão XYZ, se você está usando a última versão do iOS da Cisco, se você está se conectando com o roteador da Nortel, se você está usando um roteador da Huawei, né, não vem ao caso. Se você está rodando a versão 4 do BGP, que é essa que a gente está estudando, obrigatoriamente os atributos well-known os atributos well-known, né, eles têm que ser compreendidos, né, por essa implementação BGP. Ou seja, é como que fala, é uma norma, né, vamos dizer assim. O BGP, né, na RFC do BGP, ela dita que os atributos well-known, eles têm que ser suportados por todas as implementações BGP. Tá bom? Os atributos do tipo bem conhecidos, que são esses então que a gente viu que tem que ser suportados por todas as implementações BGP. Do tipo mandatórios, são os atributos, né, definidos na especificação original do BGP. A especificação original é a RFC que originou o BGP há alguns anos atrás. Né? Não lembro de cabeça qual que é exatamente essa RFC, tá? Mas até posso passar para vocês depois. Basicamente, né, os atributos well-known mandatory, eles devem estar sempre presentes em todas as mensagens update. Né? Então a gente viu também na aula passada os tipos de mensagem BGP, lembram? Open State, né? Então tem as mensagens do tipo update que transportam, né, as informações dos prefixos e também dos atributos. Tá? Tem as mensagens do tipo notificação, lembram? Né? Só dando uma revisada na aula passada. Tá? Então nas mensagens do tipo update, né, todos os atributos well-known mandatory têm que fazer parte, né, dessa mensagem update. Tá? E devem ser obrigatoriamente reconhecidos em todas as implementações do protocolo. Se por acaso, né, uma mensagem update for enviada, né, e um desses atributos well-known mandatory não estiver presente nessa mensagem, o que vai acontecer? Um erro vai ser gerado, né? Ou seja, uma mensagem do tipo notification vai informar um erro falando, olha, esse update que chegou para mim, né, o outro roteador que estiver recebendo na outra ponta vai acusar, na verdade, esse erro. Vai falar, olha, eu estava esperando esse atributo, né, esse atributo não veio na mensagem que você me mandou. Né, portanto, eu não vou considerar esse update como válido. Para mim ele não diz nada. Está faltando um atributo mandatório que deveria ter vindo e não veio. Tá bom? A gente já vai ver depois quais são esses atributos. Tá? Os atributos do tipo bem conhecidos e discricionários, né, ou seja, não obrigatórios, são os atributos que também, como a gente viu, né, por ser well-known, né, eles têm que ser reconhecidos por todas as implementações do protocolo, porém, não precisam estar obrigatoriamente presentes em todas as mensagens update. Né? Isso quer dizer o quê? Um atributo discretionary, se ele não fizer parte, por exemplo, de uma mensagem update que um roteador BGP enviou para o vizinho, né, não vai ser gerada uma mensagem notification acusando um erro. Por quê? Porque ela é discretionary, é um atributo não obrigatório. Tá? Então ele não precisa constar em todas as mensagens update que um roteador BGP envia para os seus vizinhos. Ok? Alguma dúvida? Bom, acho que não, né? Estou aqui falando sozinho de novo. É infame, né, fazer essas piadinhas, mas faz parte. Vamos lá.
Os atributos do tipo optional, né, são aqueles atributos então que a gente viu, né, que não são, portanto, né, do well-known, ou seja, não fazem parte, né, da implementação da definição original do BGP, tá bom? Por isso, né, não são necessariamente obrigados a serem suportados por todas as implementações BGP. Né? Então, por exemplo, a Cisco, né, o modo como ela implementa o BGP nos roteadores dela, não necessariamente precisaria suportar todos os atributos do tipo optional. Tá? Isso vale para todos os fabricantes. Tudo bem? Mas isso, na verdade, né, não diz muito, porque a maioria dos fabricantes hoje suporta, né, todos os atributos optional que a gente vai ver. Tá bom? Até porque muitos deles, né, são usados por operadoras e, portanto, né, é interessante que sejam suportados por todos os fabricantes, todas as implementações BGP. Mas, de qualquer forma, eles não são well-known, ou seja, eles não são, obviamente, obrigatórios nos updates. Tá? Os atributos do tipo optional, eles caem em duas categorias. Eles podem ser transitivos ou não transitivos. Né? Os transitivos, basicamente, né, para resumir, significa que eles são propagados por todos os neighbors, né, por todos os vizinhos. Então, quando um roteador vizinho receber uma mensagem update, né, e um atributo opcional existir, né, esse atributo, ele vai ser checado, então, dentro do campo da mensagem de update, né, que um vizinho envia para o outro, né, existe ali um campinho, né, uma flag de 1 bit, né, que é a flag transitive. Se ela for 0, quer dizer que não é transitivo. Se ela tiver 1, é transitivo. Né. Se tiver ativada essa flag, né, falando que aquele atributo é transitivo, o que vai acontecer? O atributo é repassado nas mensagens updates seguintes, ou seja, ela vai ser propagada, né, aquele prefixo com aquele atributo associado, ele vai ser propagado do AS vizinho para o próximo, do próximo para o próximo e assim por diante, né, pelo mundo inteiro. Ou seja, aquele atributo ele vai ser transportado, né, por todos os AS, né, pelo qual ele for atravessando. Tá? E observem que o vizinho, tá, ele não precisa ser reconhecido, né, o vizinho não precisa reconhecer aquele atributo, né, que chega pela mensagem update, pelo fato dele ser um atributo optional. Né? Mas, se ele tiver com a flag transitiva ativada, mesmo assim o vizinho tem que pegar aquele atributo que ele não reconhece, por exemplo, e propagar ele para frente sem nenhum tipo de alteração. Tá bom? Então, essa é uma característica, né, dos protocolos, dos atributos, né, do tipo optional transitive, né? Ou seja, os atributos que são transitivos, que são propagados pelos AS que eles vão atravessando, eles não precisam ser obrigatoriamente reconhecidos pelas implementações, e se por acaso não forem reconhecidos, mesmo assim eles têm que ser propagados para o próximo AS. Tá bom? E o não transitive, como está escrito aqui, é o inverso, né, do transitivo. Né? Ou seja, se não houver reconhecimento, né, daquele atributo pela implementação BGP do seu roteador vizinho, né, o que vai acontecer? Se a flag transitive não estiver ativada, o atributo vai ser ignorado, ou seja, não vai ser feito nada, né? Só que ele também não vai ser repassado para os vizinhos BGP nas mensagens update. Tá? Então, voltando, né, o transitivo, se tiver ele vai estar, na verdade, né, com o flag transitivo ativado, né? Se ele não for reconhecido pela implementação BGP do roteador vizinho, mesmo assim ele vai ser propagado para os AS vizinhos. Né? Enquanto que o não transitivo, se ele por acaso não reconhecer aquele atributo opcional, né, ele vai ver que a flag transitive não está ativada e, portanto, ele vai ignorar e não vai repassar aquele atributo para os outros AS. Ok? Tudo bem? Vamos em frente, então. Então aqui a gente tem uma listinha que é importante para vocês saberem para o exame, tá? Que é a lista onde a gente tem cada um dos atributos BGP, né, que a gente vai estudar e a classificação de cada um deles. Né? Então, do tipo mandatório well-known, a gente tem 3 atributos, que são o ASPath, o NextHop e o Origin. Do tipo well-known discretionary, a gente tem o Local Preference e o Atomic Aggregate.
Do tipo Optional Transitive, a gente tem o Aggregator e o Community. E do tipo Optional Non-Transitive, ou seja, que não vai ser propagado para outros AS, a gente tem o MED, que é o Multi-Exit Discriminator. Tá bom? Então esses, né, são os atributos que são, eu não vou nem falar que são os mais importantes para o estudo, né, do BGP, porque são os únicos, na verdade, né, tirando o outro aí que a gente vai ver no próximo slide, que é o Wait, né, que é uma implementação da própria Cisco, ou seja, ela não foi definida na definição básica do BGP. Então a Cisco foi lá e criou, né, um atributo que é implementado, né, por outros fabricantes também. Tá? Não é proprietário da Cisco, é só uma medida, né, que a Cisco incluiu na lista de atributos, só que não é reconhecido como atributo oficial do BGP. Tá? Então os atributos oficiais são esses e somente esses. Tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atributos oficiais do BGP. Eu vou falar de cada um deles para vocês, abrindo slide por slide, cada um deles. Tá bom? Então não se preocupem. Vamos só passar para o próximo, né, que é o weight. Né? Então, mais um atributo BGP, que é o weight, que é peso em inglês, né, que é um atributo que foi desenvolvido pela Cisco, né, e ele não é propagado para outros roteadores BGP, ou seja, ele só tem significância local para aquele roteador onde o weight está sendo usado. E aí você fala, poxa, mas para que eu vou usar um atributo, né, que só vai ter significância por aquele roteador que eu estou usando, eu não vou conseguir influenciar nenhum outro roteador. Né? Mas aí que vocês se enganam, porque o simples fato de você poder influenciar só aquele roteador que você está mexendo, né, já é de grande peso para você definir, por exemplo, qual caminho, né, dentro do seu AS que uma determinada rota tem que seguir. Né? Então vamos supor, você está recebendo de um service provider, né, de vários service providers, né? Vamos supor que você tenha duas conexões com um service provider. Deixa eu fazer um desenho aqui que acho que fica mais fácil. É um desenho bem simples, né? Só com uma demonstração de como o weight é útil. Deixa eu aproveitar para fazer um teste aqui de copiar e colar. Beleza. Isso aqui é uma coisa nova que eles implementaram nessa versão, né, do EasyIQ, que é bem interessante. Né? Aí eu vou colocar um roteadorzinho aqui. Ó, cada círculo desses grande é como se fosse um AS. Tá? Esses círculos menores pretos seriam os roteadores que fazem a borda, né, com esses AS. Deixa eu copiar o shape. E colar ele aqui para ficar bonitinho. Pronto. E aí vamos conectar, né, esses círculos, esses roteadores nossos aí. Tá, então tem mais ou menos isso, né? Ficou meio chulo o desenho, mas acho que dá para entender. Não liguem para esse cachorro que está latindo esganadamente aí fora, tá? Ele não é meu, eu prometo. Então a gente tem aqui o AS1. ASN, né? Para quem não sabe, a sigla ASN é de AS Number, tá? Então, o AS1, eu vou mudar isso aqui para S2, tá? Deixa eu só acabar de copiar e colar para ganhar tempo aqui. Então eu sou o AS100 aqui embaixo, e o AS1 e o ASN2 são meus provedores de acesso. Tá? Então eu estou aqui embaixo, né? Eu sou esse cara aqui. E vamos supor que esses dois ASNs, né, o 1 e o 2, obviamente eles estão também conectados em outros AS aqui em cima e assim por diante, né? Uma coisa que não tem fim, principalmente quando a gente fala de provedor de acesso. Né? Mas vamos supor que do ASN1, por exemplo, eu receba um prefixo, deixa eu escrever aqui também, 200.204.0.0 barra
16. Então, esse ASN está me enviando então esse prefixo aqui. Opa. Só que o outro ASN, ele também está me enviando esse mesmo prefixo. Né? Ou seja, essa rede, né, esse prefixo, né, 200, 204, 0016, é de um outro provedor, por exemplo, né, que está conectado a esses dois ASNs, 1 e 2. Né, e essas redes são enviadas para esses dois ASNs que também repropagam ela para o mundo. Tá? Então pode ter uma situação dessas, onde eu acabo recebendo, né, a mesma rede de dois service providers diferentes. Deixa eu fazer uma setinha aqui para deixar mais bonitinho, tá? Olha que maravilha, hein? Deixa eu copiar esse e colar aqui do outro lado. Tá vendo como ficou bom isso aqui? Por isso que eu não achei tão ruim ter perdido a aula passada. Né? Só por isso aqui já valeu a pena. Tá bom? Então, eu estou recebendo, né, esses dois prefixos /16, tanto do ASN1 quanto do ASN2. E aí eu comentei com vocês, lembra? Falei, poxa, né, o wait, né, ele pode parecer um negócio meio bobo, porque ele tem significância somente para o meu roteador, que é esse que está aqui embaixo, né, do meu ASN100 aqui. Só que, nesse roteador que eu estou colocando a seta aí, eu posso configurar, por exemplo, um filtro, né, que prefira, né, que marque, na verdade, as rotas vindas do ASN1, né, com uma preferência melhor do que as rotas vindas do ASN2. E aí todo mundo que estiver embaixo aqui, dentro do meu ASN100, eles vão preferir, então, para chegar nessa rede aqui, ó, 200.204.0016, vir pelo ASN1. Mesmo que, no processo de eleição, né, de melhor rota do BGP, ele acabe achando que a melhor rota é via ASN2, ou porque o caminho, né, de AS entre o meu AS e o AS origem dessas rotas aqui seja menor via ASN2, ou por qualquer outro critério que a gente vai ver lá na frente. Né? Ou seja, eu influencio localmente qual rota, qual caminho, né, vai ser tomado para chegar num prefixo que está sendo anunciado para mim lá de fora. Né? Então o wait, a importância do wait é essa daí. Né? Então, nunca, né, como que fala? Subestimem, né, o poder do wait. Né? Ele é muito importante e muito usado, né, em conexões com provedores, principalmente quando você tem alguma coisa desse tipo. Né? O mesmo roteador recebendo, né, duas conexões de provedores distintos. Podia ser do mesmo provedor. Né? Também, até mais comum, né, do mesmo provedor você receber dois prefixos, né, ou seja, duas rotas, né, para a mesma rede, não é isso? E aí você consegue influenciar, por exemplo, qual link daquele provedor que você quer sair. Às vezes pelo link que tem maior banda, né, ou qualquer outro critério que você escolher. E aí a gente está falando de novo de políticas. Né? Critérios aí que a gente está falando de seleção de rotas, que você vai definir, são as políticas de roteamento que você está criando ali. Tá? Beleza? Espero que tenha ficado claro, né, pessoal? Então vamos em frente aí. Aqui, tá, cada um daqueles atributos que eu comentei com vocês, eles têm um type code. Né? Por que é importante isso daqui? Não só isso, né, mas até vou voltar naquele slide. Esse slide, tá? O slide weight, obviamente, né? E esse slide type, tá? Eles são importantes para o exame, para que vocês saibam, né? Primeiro, qual é o type code de cada um desses atributos e qual tipo de atributo, né, cada um deles se encaixa. Né? Então, por exemplo, qual o tipo de atributo do ASPath? Ele é well-known mandatory. Qual que é o tipo de atributo do aggregator? Ele é optional transitive. Tá? Essas informações são importantes para o exame. O exame pode cobrar vocês em cima dessas perguntas básicas, de conceito mesmo. Né? Então aí não vai cair um lab, não vai cair nada disso. Mas é importante vocês terem, né, essas definições na ponta da língua, na ponta do lápis, né? Ou melhor, na ponta dos dedos, né? Porque vocês vão fazer online. Tá? Então, também não subestimem, tá? esse tipo de informação. É importante. Né? Essa parte conceitual do BGP é muito importante para o exame Route. Então, não deixem, né, isso daí passar batido. Tá bom?
Então, os tipos, né, os typecodes de cada um desses atributos, né? Então a gente tem aí origin, né, typecode 1, ASPath, typecode 2, nexthop, typecode 3, Med, typecode 4, local preference, typecode 5, atomic aggregate 6, aggregator 7, community 8, né? Aí tem originator ID, que é um outro atributo também fora da nossa lista, né? Que é um atributo também que não foi definido, né, nas definições primárias lá do BGP, mas que também para o exame não é importante, tá? Que é o originator ID e o cluster list, né? Cluster list tem a ver com, aí sim, os BGPs communities, e aí, que a gente não vai ver isso daí nesse curso, tá? Isso daí é mais avançado, são tópicos avançados de BGP, né? BGP Community e BGP Route Reflector, né? São dois tópicos que a gente não vai ver no curso, tá bom? Mas fica aí a lista completa para vocês. Para a gente é só importante aqueles que a gente falou, né? Ou seja, até o Community, tá? O Wait, vocês veem que nem aparece aqui, tá? Então agora eu vou comentar com vocês cada um desses atributos, né? Vou passar um por um com vocês, né? Então, em bom português, né? Que eu sei que ajuda aí muitos de vocês, né? Mas não deixem cair a peteca do inglês, tá? Vou começar pelo origin. Então, daquela lista de atributos, né? Eu vou pegar na sequência aqui, ó, typecode 1, 2, 3, papapá, até o 8, que é o nosso último, né? E vamos observar cada um deles, tá? O que é, como que ele funciona e etc. Tá? Então, o atributo origin, né? O typecode 1. O que significa esse atributo, né? Origin é a origem, né? Então indica a origem do anúncio de rota, né? NLRI, né? Vocês devem lembrar também da primeira aula de BGP, né? De conceito, que é o nome, na verdade, do prefixo, né? Que prefixo no BGP é chamado, né, oficialmente de NLRI, tá? Então, indica a origem do anúncio, né, a origem daquele prefixo, né, que está chegando para a gente, com relação ao AS que originou. E aí pode conter um dos três valores, né? Ele pode ser um I, um E ou uma interrogação. I de interno, E de external e interrogação de indefinido, né? Então, quando que ele seria, por exemplo, indefinido? Quando ele foi redistribuído, por exemplo. Não dá para saber se ele é interno ou externo. Se ele foi originado, né, por exemplo, por um protocolo IGP, se ele foi originado por um protocolo EGP, como é o caso do BGP, ou se ele foi redistribuído, né? Se ele foi redistribuído, não dá para saber se ele é I ou E. Tá? Então ele aparece sempre com interrogação quando é feita a redistribuição e esse prefixo é anunciado para o mundo via redistribuição. Tá? Vou dar um exemplo de quando que isso pode acontecer. Você tem, por exemplo, naquele roteador, eu vou até voltar ali para o nosso diagrama para aproveitar ele. Tá? Então você tem aqui esse roteador nosso, tá? No ASN 100, e vamos supor que atrás dele, tá? Eu tenho aqui uma rede, sei lá, 201.74.0.0/16. Tá? Então, esse é um prefixo, tá? Que eu tenho aqui no meu AS100 e que eu estou propagando para o mundo, por exemplo. Pronto. Bom, vamos supor, né, que eu esteja então anunciando esse prefixo para esses dois Service Providers, o ASN1 e o 2. Né? Então eu estou anunciando ele por aqui e por aqui. Só que esse prefixo ele não está diretamente conectado a mim, por exemplo. Tem um outro roteador aqui, que depois está ligado em um outro roteador, e esse prefixo está lá atrás. Né? Eu estou usando ele aqui atrás. Ó. Então, como que ele chega até mim? Pode ser via OSPF, por exemplo. Eu estou rodando o OSPF com todos esses roteadores do meu ASN, né? E essa rota, né, a rota para essa rede /16 chega para mim aqui em cima via OSPF, por exemplo. Tá? E aí o que eu faço? Em vez de configurar o network, né, do BGP para enviar, né, esse anúncio para fora, que seria a forma mais correta, vamos dizer assim, eu simplesmente dou um redistribute OSPF, por exemplo, no BGP. Né? Então esse prefixo vai para o mundo, né, redistribuído do OSPF.
e aí vai acontecer de aparecer com interrogação como origin. Por quê? Aqui no ASN1, se eu for olhar as redes, né, os prefixos que ele conhece, ele vai conhecer o 201.7400/16 com uma interrogaçãozinha ali, porque ele não sabe, né, se a origem daquele prefixo foi um protocolo IGP, EGP, ou seja, ele foi redistribuído, portanto, a informação é não conhecida, né, então aparece uma interrogação ali. Tá? Se eu colocasse um network, né, no BGP, informando essa rede, 201.7400/16, via um network do BGP aqui nesse roteador, como que apareceria aqui, por exemplo, nesse roteador, essa rede? Apareceria com um izinho, né, porque foi redistribuída via OSPF, quer dizer, foi inserida, né, no anúncio, advinda do OSPF. Eu coloquei um network no BGP ali, mas vocês lembram que o BGP só anuncia o quê? Redes que existam na tabela de roteamento, lembram-se disso? No caso, a rede 201.740016 existe na tabela de roteamento aqui, aprendida via OSPF, que é um IGP, portanto aparece com um izinho aqui. Entenderam? Se tivesse sido aprendida via BGP, apareceria com um ezinho aqui. Tá? Essa que é a lógica da coisa. Tá bom? Então, essa é a lógica do atributo origin. Tá? 3 opções, então, I, E e interrogação. O atributo path, que é o typecode 2. O path é a sequência de AS, né, que uma rota cruza para alcançar um determinado destino. Tá? Então, quando você recebe um prefixo anunciado para você via o seu provedor de acesso, essa rota, né, ela vai conter uma série de AS encadeados, números, né, de sistemas autônomos encadeados ali. O que significa isso? Né? Sempre pegando da direita para a esquerda, o primeiro AS ali da direita é o AS que originou aquela rede. Tá? E aí ele foi sendo propagado e atravessando, né, todos aqueles AS até chegar em você. Né? Então você seria, né, teoricamente, o último número de AS pelo qual aquele prefixo chegou. Se você estiver olhando no seu roteador, o seu número não vai aparecer. Né? Por quê? Porque você já está dentro do seu próprio AS. Né? Agora, se você pegar esse prefixo e anunciar ele para um outro vizinho, aí o seu número vai entrar no último da lista ali. Né? Ou seja, mais um AS que aquele prefixo passou. Tá? Então, o atributo path é isso. Né? Ou seja, a sequência, né, de AS até o seu destino. Tá? Lembrando que o BGP ele considera que o menor número de AS, teoricamente, é o melhor caminho. Né? Então, nem sempre vai ser, né? Porque o BGP não considera largura de banda e etc. Tá bom? Mas o método como o BGP encontra, né, os melhores caminhos tem a ver com o menor ASPF. Tá? A gente vai ver depois toda a lista, né, de árvore de decisão que o BGP toma para inserir uma determinada rota na tabela de roteamento. Tá? Uma das informações que ele analisa é o ASPF. Tá bom? Bom, sobre a SPF é basicamente isso. Aqui algumas informações importantes. Tá? Esse segundo bullet aqui é importante e tem a ver com aquele processo de evitar loop, né, que o BGP incorpora nativamente. Né? Então, caso um AS receba um anúncio de rota que contenha seu próprio ASN no meio do caminho, né, esse anúncio vai ser rejeitado e descartado. Né? O que significa isso? Você enviou um anúncio, né, você é o AS100. O ASN 100, e você enviou um anúncio para o mundo, tá? Esse anúncio vai dar volta no mundo, tá? Papapá, eventualmente vai chegar num outro provedor de acesso que você também está conectado, e aquele mesmo anúncio daquela sua rede vai voltar para você, por exemplo. Só que o BGP ele examina, né, a cadeia de ASNs que existem, né, e ele vai ver que seu ASN já está lá dentro, né, como o ASN que originou aquele prefixo. E aí o que ele faz? Ele automaticamente descarta aquele prefixo, né, do update. Ele filtra fora aquele prefixo automaticamente. Tá? Ele é descartado. Evitando assim, né, que uma rede que você mesmo originou volte para você com origem de um outro AS, por exemplo. Né? Seu provedor, no caso. Né? Então, é uma forma de evitar loops na rede. Tá? O BGP ele faz isso automaticamente. Caso o ASPF seja anunciado para um vizinho de mesmo AS, a informação contida na string ASPF não é alterada, que também faz sentido. Né? Então, eu estou rodando IBGP, lembra-se disso? Né? EBGP entre ASNs diferentes. O IBGP é quando eu rodo BGP entre dois roteadores que pertencem ao mesmo AS. Né?
quando eu estou rodando IBGP, eu estou dentro do mesmo AS. Portanto, não tem sentido, né, o ASPath ser alterado. Né? Ou seja, teoricamente a gente poderia pensar assim, olha, vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Né? Vamos supor, ó, a rota foi originada no ASN 1. Tá? Lembram-se que o ASN que originou sempre fica mais à direita. Né? Então eu vou dar um espaço aqui e ele passou depois pelo ASN 2. Tá? Depois esse prefixo passou pelo ASN 10. Tá? E aí dentro do ASN 10 tem um outro roteador que está rodando IBGP e esse prefixo foi passado para ele. Aí vocês poderiam imaginar, bom, então bota mais um 10 aqui, fica 10, 10. Mas não é isso que acontece. Tá? Então quando a gente está rodando IBGP, né, o que acontece aqui? Pode passar por 10 roteadores, né, dentro do mesmo AS. Se estiver rodando IBGP, esse ASPath que a gente criou aqui em cima, né, ele não vai ser alterado. Tá? Então, ele não sofre nenhum tipo de alteração. Ok? Tá, então é importante vocês terem isso daí em mente também. Tá, o ASN dentro do mesmo AS, né, o ASNPath, ele não vai ser alterado, não vai ser incrementado. Somente quando eu estou propagando um prefixo para um AS externo. Aí sim, eu coloco o meu ASN mais à esquerda, né, no caso ali o 10 foi o último ASN pelo qual aquele prefixo, sei lá qual foi, né, foi propagado. Tá? Então, primeiro AS, o que originou, o segundo AS que passou, né, depois, e o último AS aí, pelo qual aquele prefixo atravessou. Tá bom? Isso é o ASNPath. Ok? Vamos em frente então. O atributo nextHop. NextHop, próximo salto. Basicamente, né? Então esse atributo é o endereço IP da interface do próximo roteador. Né? Ou seja, é o default gateway, né, para aquele prefixo. É isso que significa o atributo nextHop. Tá? Se vocês lembrarem disso, vocês não vão ter problemas. Então, o atributo nextHop é o default gateway para o prefixo que está sendo examinado. Tá? Então, vamos supor que eu tenho lá um prefixo 201.204.0.0/16. Estou examinando minha tabela BGP e estou vendo que o nextHop dele é igual ao IP, sei lá, 189.123.1.1. Né? O que significa isso na prática? Significa que o caminho, né, para eu conseguir chegar nessa rede aqui, partindo do roteador que eu estou olhando, né, é esse IP aqui. Ou seja, muito provavelmente, né, esse IP aqui é o endereço IP do meu neighbor BGP. Tá? Então, meu neighbor eBGP ali, que é o meu neighbor com a operadora, ele está me enviando aquele prefixo. Então, o IP dele que aparece ali para mim como nextHop, porque no fundo é verdade, né? Ou seja, ele é o default gateway para eu chegar naquela rede que ele está me anunciando. Mesmo que essa rede não esteja dentro do ASN dele, mas ele com certeza sabe o caminho para chegar lá, porque ele me enviou, certo? Então a gente assume que ele sabe o caminho. Tá bom? BGP é muito isso, viu, gente? É você jurar para o mundo que você está falando a verdade, ou seja, que aquele prefixo que você está anunciando, você de fato, né, tem o caminho para chegar até ele. O mundo vai acreditar em você e todo mundo vai apontar, né, os roteadores para você para chegar naquele prefixo. Portanto, tem que ter muito cuidado quando você está fazendo anúncios BGP. Né? Um anúncio errado pode eventualmente causar problemas, né? Porque o mundo inteiro vai olhar e falar, bom, aquele cara conhece aquele prefixo. Se aquele prefixo realmente não for conhecido, né, você pode causar um problema não só para você, mas para o mundo inteiro. Tá bom? Então, muito cuidado aí. Aqui alguns pontos importantes, né? Para o exame é bom vocês saberem isso. Então, existem 3 situações diferentes, né, que determinam o nextHop. Em sessões eBGP, ou seja, quando eu estou fechando um neighbor eBGP, né, ou seja, com um AS distinto, o nextHop sempre será o IP do roteador de borda, do AS vizinho que originou a rota. Tá? Então, não necessariamente o meu neighbor BGP, né, mas com certeza algum roteador que está fazendo IBGP com aquele meu neighbor eBGP. Tá bom?
Ah, em sessões IBGP, né, onde a rota foi originada dentro do AS, o next hop será o endereço IP do vizinho que anunciou a rota originalmente. Tá? Então é importante vocês lembrarem isso daqui. Ó. O next hop aprendido pelo IBGP não é alterado pelo IBGP, né, que tem a ver exatamente com isso daqui, né, com o primeiro bullet point aqui, que comentei. Então não necessariamente, né, o seu next hop vai ser o seu neighbor IBGP. Ele pode ser um neighbor IBGP do meu provedor. Né? Por quê? Porque o next hop não vai ser alterado em sessões IBGP. Tá? Então, eu estou fechando o IBGP com o meu provedor. Então, deixa eu fazer mais um desenho bala aqui. Então, esse é o meu desenho. Aqui eu tenho o roteador do meu provedor. Aqui embaixo eu tenho um roteador. E eu tenho um outro roteador meu aqui embaixo. Então, deixa eu só fazer um desenho aqui de AS. Né? Esse aqui é um AS. E esse aqui é um outro AS. Tá? E aí eu tenho aqui uma conexão, então, do AS do meu provedor. Deixa eu colocar um número aqui. ASN1 e ASN2, por exemplo. Vocês escutaram meu filho chorando aí, não liguem não. Acabou que eu vou lá dar umas palmadas nele. Agora não pode mais, né? Vocês viram que não pode mais dar palmada. Ficou contra a lei. Eu tô brincando, gente. Mas aqui ele tava chorando, né? Vocês devem ter ouvido. Opa, pera aí que eu preciso dar um jeito de acertar isso aqui. Onde acho? Bom, deixa assim mesmo, vai. Então, a SN1 e a SN2. Aqui é um roteador do meu provedor. Aqui é o meu roteador, tá? Ah, faltou uma conexão aqui, né? Então aqui eu estou fazendo uma conexão IBGP entre meus roteadores dentro do meu AS. Um prefixo, né, que o ASN1, o meu provedor, me envia, né, quando eu enviar esse mesmo prefixo para esse outro roteador via IBGP, o next hop que vai aparecer aqui na tabela BGP vai ser o desse cara aqui em cima. Ou seja, o IBGP não coloca, né, como next hop o meu roteador que eu estou diretamente conectado aqui, fechando o IBGP com ele. Tá? Para que isso daqui aconteça, é possível você forçar isso. Né? E aí como que você faz? Você usa o comando, né, next hop self. Quando você fechar o IBGP entre esses caras, tá? Entre esses dois aqui. Aí sim, né, ele vai gerar, né, o update BGP como next hop. Tá? Então o next hop self ele é muito usado em sessões IBGP. Né, para que você force, né, você na verdade altere o atributo next hop, informando para o seu vizinho IBGP que o next hop para aquele prefixo na verdade é o seu vizinho IBGP e não o IP direto do seu vizinho IBGP. Né? Por que às vezes é importante fazer isso daqui? Vamos supor que esse cara aqui, por algum motivo, não tenha rota para chegar nessa interface aqui do seu provedor de acesso. Pode ser uma falha de configuração de rota estática, pode ser um protocolo IGP que não esteja rodando aqui no seu AS, né? Pode ser um monte de coisa. Então o Next Hop Self, pelo menos tira a responsabilidade do seu AS de conhecer a rota para esse cara aqui em cima. Tá bom? Então essa seria, na verdade, a principal função, né, do Next Hop Self. Tá? Você mudar a informação que tem no atributo Next Hop. E aqui, né, quando a rota é anunciada em mídias multiacesso, como Ethernet ou Frame Relay, o Next Hop vai ser o endereço IP da interface do roteador conectado à mídia que originou a rota. Tá? Então, se você tem vários roteadores conectados no barramento Ethernet, por exemplo, o Next Hop vai ser o IP do roteador que originou aquele anúncio. Tá? Essa que é a regra. Ok? O atributo MED. Né? O MED também é chamado de métrica BGP. Tá, então quando vocês ouvirem métrica BGP, muitas vezes, né, é o MED que está sendo falado. Tá? Então, MED quer dizer Multi-Exit Discriminator. Né? Então é o atributo, né, que na verdade torna, né,
com pesos diferentes, né, o caminho para uma determinada rota do próprio AES. Você consegue manipular esse atributo, né, para que uma rota seja preferida em detrimento à outra, né. Então, é um atributo que tem como finalidade informar para os vizinhos BGP externos, né, qual o melhor caminho para uma determinada rota do seu AES. Né. Então, você está lá fazendo seus anúncios, né, para vizinhos e BGP, né, o MED ele vai influenciar o modo como esses vizinhos e BGP enxergam aqueles prefixos que você está mandando. Então, eu tenho lá, de novo, né, meu ASN 100 conectado com a ASN1 e a ASN2. Então, eu envio, por exemplo, meus prefixos para a ASN1 com um MED diferente do modo como eu anuncio para o ASN2. Então, eu anuncio os mesmos prefixos para os dois ASNs, só que com MEDs diferentes, né? Então, o modo, né, como eu faço isso daí, vai, na verdade, influenciar o modo como esses ASNs, né, que estão conectados a mim, vão anunciar essas rotas para o mundo, né? Então, eu consigo influenciar como, né, o mundo vai chegar até aquele prefixo que eu estou anunciando. Se vai ser via o provedor 1 ou se vai ser via o provedor 2. Né? Dependendo do valor que eu atribuo ao atributo MED. Tá bom? Vamos em frente. O Local Preference, né, que é um outro atributo, também de influência de rota, né? Ele só vai ser repassado, tá, entre os roteadores vizinhos e BGP. Né? Então ele não é repassado para os vizinhos externos, como o MED, por exemplo, é. Tá? Então é uma forma que eu tenho de influenciar, né, tráfego, né, de rotas dentro somente do meu AS. Tá? Por isso que é Local Preference, né, preferência local. Então, dentro do meu AS eu consigo, né, manipulando esse atributo, escolher, por exemplo, qual que vai ser o caminho preferencial de saída para um determinado prefixo. Tá bom? É parecido com se a gente for pensar, né, ele é parecido com o wait, que a gente viu. A diferença é que o Local Preference ele transita entre os roteadores e BGP. O wait nem isso faz, ele fica local somente ao roteador. Tá? Então, o Local Preference é uma forma que eu tenho, né, de influenciar todos os roteadores e BGP da minha rede. O wait fica restrito somente ao roteador que eu configurei. Tá bom? Se não for configurado nenhum valor, né, ou seja, se você não influenciar de forma alguma esse atributo, o valor padrão sempre vai ser 100. Que é o que vocês vão ver na tabela BGP dos roteadores. Né? Vai ter lá o atributo Local Preference, né, e se não tiver nada configurado, vai ser 100 o valor adotado. Tá bom? O Atomic Aggregate, né, é um atributo usado por um roteador. Isso daqui é interessante, mas é um pouco fora do escopo, né, do curso, né, mas vale só para vocês saberem o que é esse atributo. Né. Vocês devem lembrar que na verdade vocês não devem lembrar porque a gente vai falar disso daqui a pouco, mas um dos critérios, né, que é usado para a seleção do prefixo que vai ser instalado na tabela, né, dentre outros critérios, é o que tiver, né, é o que for mais específico. Né? Então, quanto mais específico for um atributo, né, mais confiável ele é para ser instalado na tabela. O que é mais específico? Um atributo, por exemplo, 192.68.10.0/24 é menos específico do que um atributo, do que um prefixo 192.68.10.0/26. Né? Quanto mais para direita, né, você estiver levando a máscara, mais específico é aquele endereço, né? Então ele vai ser considerado como mais confiável, tá bom? Então o Atomic Aggregate ele é um atributo que, na verdade, você está falando para o roteador para ele ignorar uma rota mais específica e usar uma rota mais ampla. Né? Então, em vez dele adotar um /24, por exemplo, ele vai adotar um /16 que está chegando ali. Isso que é o Atomic Aggregate. Só que se ele fizer isso, tá, ele vai propagar aquele prefixo para o vizinho com o atributo Atomic Aggregate ativo. Né? Ou seja, o vizinho vai receber aquele prefixo falando, opa, esse prefixo aqui que eu estou recebendo não era o mais específico na tabela do meu vizinho que está me mandando ele. Né? Ele pegou um prefixo mais amplo e me enviou. Né? Então ele é considerado Atomic Aggregate. Tá bom?
E uma observação, né? Não é possível agregar um endereço sem ter uma rota mais específica daquele mesmo endereço na tabela, né? Então, também vai em linha, né, com os critérios que o BGP usa para anunciar um determinado prefixo, né? Então, para você conseguir anunciar, por exemplo, um /16, você tem que ter, obrigatoriamente, pelo menos, né, uma forma mais específica daquele /16 na sua tabela. Isso quer dizer o quê? Se eu quisesse anunciar, por exemplo, deixa eu colocar aqui isso por escrito. Exemplo, né? Se eu quero anunciar 172.16.00/16, por exemplo, tá? Eu tenho que ter na minha tabela uma versão, nem que seja mais específica dessa mesma rede. Por exemplo, 172.16.00/24. Essa rede, por exemplo, existe na minha tabela de roteamento, mas eu não quero anunciar ela, eu quero anunciar o Atomic Aggregate 172.16.00/16. É possível, contanto que eu tenha a condição abaixo aí verdadeira, tá? Aqui não precisa ser, obviamente, não precisa ser necessariamente um /24, tá? Pode ser qualquer outro mais específico do que o /16 que eu estou querendo colocar aqui em cima. Tá bom? Pode ser então /17, 18, 19, 20, etc. Obviamente, se tiver um /16, aí já não é mais Atomic Aggregate, né? Porque você está anunciando de fato um prefixo que você conhece. Tá bom? Tem um atributo aggregator, né? Então, na verdade, o aggregate então, é um atributo que vai ser usado, né, por mensagens updates que sejam formadas por agregação. Então, basicamente, né, quando você faz um processo de sumarização, por exemplo, né, você sumarizou aquela rota e enviou ela sumarizada, né, o aggregator ele vai indicar que o ASN que fez aquela sumarização foi você. Tá bom? Então, mais um atributo para vocês lembrarem. O atributo community, que é bastante usado, né, ele representa, então, né, na verdade, são não políticas, né, em si, mas as operadoras usam muito community para agrupar, né, conjuntos de características, né, vamos dizer assim, que sejam comuns a vários clientes dela, né, vamos colocar dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo que eu dei na aula passada, né. Existiu uma vez que a gente tinha uma conexão um IP com a Telefônica e a gente precisava, né, que a Telefônica, de alguma forma, né, ela enviasse para a gente somente os prefixos dela que fossem originados, na verdade, fora, né, do Brasil, ou seja, a gente queria separar interesses de tráfego, né? Aqueles prefixos que chegassem para a gente queria de alguma forma poder filtrar, né, o que era dentro do Brasil e o que era fora, né? E a Telefônica ela conseguia fazer isso via communities, né? Ela tinha um agrupamento, né, na verdade, de essas rotas que eram as rotas internacionais, ela conseguia agrupar numa community, né, que é na verdade uma string, né, e mandava para a gente só qual que era o valor dessa community. Falava, ó, vocês querem fazer esse filtro, né? Então eu estou te mandando aí minha tabela full, por exemplo, só que vocês usem a community, sei lá, 7788, né? Essa é a community que a gente usa aqui para marcar os prefixos que são só os internacionais. Aí vocês filtram fora os outros, né? Então, dando essa informação para a gente, de posse dessa informação, a gente consegue, né, filtrar as rotas que a gente quer usar das que a gente não quer, né? Então, é bastante efetivo, né, bastante eficaz esse tipo de uso, né, de communities, né? Então, simplifica bastante, né, as políticas de roteamento quando esse tipo de coisa é implementado. As operadoras têm as communities já pré-definidas, né, a grande maioria delas já vem pré-definidas. Por exemplo, essa que eu citei, né, rotas internacionais ou qualquer outro tipo de informação. Você tem que pedir, na verdade, para a operadora que ela liste para você quais as communities que ela já tem pré-definidas. Tá bom? Vamos em frente. O weight, né, da Cisco, é um atributo que não está naquela lista de atributos que a gente estava vendo, não tem type, né, mas é um atributo que é importante a gente conhecer, até pelo fato de ser da própria Cisco, né. Então,
Ele não é propriamente um atributo BGP, simplesmente pelo fato de não ter sido definido, né, nas RFCs originais, mas ele influencia o processo de seleção da melhor rota onde for definido, só que ele é local ao roteador. Tá? Ele não é repassado nem propagado aos seus vizinhos, né? Então ele não faz parte das mensagens update, tá? Ele só funciona localmente no roteador. Por isso que não existe, né, o type code, né, dele, porque ele não é propagado nas mensagens update, ok? O weight ele vai ser sempre um valor entre 0 e 65535, né? Sendo que o valor padrão, se você não alterar, né, esses atributos, vai ser 32768, tá? Sempre assumido para rotas originadas pelo roteador. Qualquer outra rota possui o weight igual a 0. Tá? Então as rotas que o roteador gera são atribuídas, né, o weight de 32768 para roteadores Cisco. Né? Qualquer outra rota que não seja originada pelo próprio roteador tem um weight igual a 0. Tá bom? Sempre, né, o weight com maior valor ganha no processo decisório de escolha do caminho. Tá bom? Então, se você estiver comparando, por exemplo, um prefixo que tem atributo weight 0 e outro que tem o atributo weight 32768, o 32768 ganha. Ok? Aqui eu vou comentar com vocês então qual que é o processo, né, decisório que o BGP adota quando ele precisa fazer um desempate, por exemplo, de dois caminhos para um mesmo destino. Isso daí acontece muito quando você tem, por exemplo, dupla conexão, né, dual homing, com um provedor de acesso. Tá? Então, as rotas, né, que o provedor de acesso te enviam, não é incomum, né, que dois provedores tenham, né, o mesmo caminho para uma determinada rota, e eles enviam isso daí para você. Aí no seu roteador, o processo BGP vai ter que escolher qual das duas que ele vai usar. Tá? É isso que a gente vai ver agora. Como que ele faz essa seleção. Tá? Então, o que eu acabei de comentar, né? Normalmente, né, é recebido múltiplos caminhos para o mesmo destino, né? E o algoritmo BGP de melhor caminho é rodado para decidir qual desses vai ser instalado na tabela de roteamento. Lembram-se que eu comentei já há algum tempo atrás que o BGP ele tem por característica inserir somente uma rota na tabela de roteamento. Então, às vezes na tabela BGP tem múltiplos caminhos para aquela mesma rede, só que só um é inserido na tabela de roteamento sempre. Tá bom? E aqui eu deixei isso bem claro, né? A não ser que BGP Multipath seja configurado. A gente vai ver isso no lab de hoje. Tá bom? Então, é uma coisa opcional, tá? Eu posso ir lá e configurar meu roteador para que ele, em vez de aceitar somente uma rota para um destino, ele passe a aceitar mais de uma, tá? O que obviamente coincide em uma série de critérios. Então esse aqui é o processo, né, de decisão da melhor rota, tá? Sempre, tá? O primeiro critério aqui, por exemplo, vai ser a comparação do weight, tá? O maior weight vai ser escolhido para instalação na tabela de roteamento. Né? Então lembram-se, né, o weight ele é local ao router, né? Então eu estou conectado lá a dois provedores, os dois provedores estão me enviando uma série de prefixos, eu estou marcando eles embaixo, né? Usando a routemap, por exemplo, que os prefixos que o provedor 1 me manda tem um weight de, sei lá, 50, e os prefixos que o outro AS me manda tem um weight de 100. Qual que vai ser escolhido para instalar na tabela de roteamento? Olhando esse primeiro critério, vai ser o 100, né? O maior weight é instalado na tabela, tá bom? Prefira também o maior local preference, né? E aí é interno somente ao AS, lembra? Então local preference, tá? Quanto maior é melhor, né? Então isso daí tudo vocês têm que saber, tá, gente? Quanto maior o peso, o weight, né, melhor a rota. Quanto maior o local preference, melhor a rota. Então, toda essa listinha aí vocês têm que saber de cor e salteado para o exame, tá bom? Próximo critério. Prefira as rotas originadas localmente pelo router, né? Ou seja, aquelas que tiverem como next hop 0000. Tá? Essas rotas vão ser então preferidas, dentre outras que não foram originadas pelo roteador local. Isso daí também, obviamente, faz muito sentido. Né? Em seguida, prefira, né, o menor ASPath. Né? Então, se deu um empate até aqui, vamos supor que empatou o weight, empatou o local preference, empatou os rotas originadas localmente pelo router. Então aí sim prefira o shortest path.
né? Então ele vai olhar o que? A string, né, de AS e vai escolher a que tiver o menor. Tá? Vamos supor que empatou aqui também. Ele vai para o lowest orange code, ou seja, aquele que for IGP vai ser escolhido em detrimento ao que for EGP, que vai ser escolhido em detrimento ao que for incomplete. Né? Incomplete sendo aquele que você não sabe se é IGP ou EGP, ou seja, que provavelmente foi redistribuído. Tá bom? Aqui é uma interrogação, né? O incomplete é uma interrogação. Lembram? Ele pode ser I, E ou interrogação. Tá? O I é maior, né? Ele tem mais preferência que o E, que tem maior preferência do que o interrogação. Tá? Empatou aqui? Empatou. Então prefira aquele que tiver o menor MED. Tá? E aí sim é um atributo, né, que a gente viu que ele é transmitido entre AS diferentes, lembram? Então, aquele prefixo que tiver o menor MED setado vai ser escolhido para inclusão na tabela. Vamos supor que aqueles prefixos que estão chegando para mim de outros AS, eles por acaso não têm um MED setado, ou têm o mesmo MED setado. Então teve empate de novo. Tá? Aí prefira os caminhos, né, o eBGP sobre IBGP. Então vamos supor que se eu estou só no mesmo roteador, né, e esse meu roteador tem duas conexões, uma eBGP com um provedor de acesso, a outra eBGP também com outro provedor de acesso. Empatou. Né? Os dois são eBGP. E aí passa para a linha de baixo. Prefira, né, o caminho mais próximo, né, do neighbor IGP. Né? Então, aquele prefixo, né, que tiver uma rota, né, mais próxima possível, né, do neighbor vai ser preferida. Né? Supondo que as rotas sejam iguais também, empatou de novo. Né? Daí ele passa por critério, aqui ele já começa meio que falou, poxa, não é possível, né? Empatou tudo isso daqui, então vamos começar a chutar o pau. Então eu vou preferir, né, a rota que tiver mais tempo na tabela. Tá? Então ele vai pegar a rota eBGP que tiver mais tempo, exista por mais tempo, né? E vai preferir em detrimento a outra que seja mais antiga, mais nova. Tá? Por quê? Porque ele assume que rotas mais antigas teoricamente são mais estáveis. Tá bom? Vamos supor que por uma ironia do destino empate aqui também. Prefira, né, o caminho cujo neighbor, né, tem o menor router ID. O menor router ID, a gente sabe que router ID ele segue muito aquilo que a gente viu para o SPF, né? Ou vai ser o maior endereço IP, né, configurado no roteador, ou vai ser se tiver loopbacks configurados, o maior endereço IP de loopback, né? Ou ainda, né, o próprio comando router ID do BGP indicando qual que é o router ID daquele cara, tá bom? Aqui já começa a ficar difícil o empate, né? A não ser que o router ID tenha sido configurado erradamente, né? Erroneamente, desculpa, nos dois roteadores e os dois estejam com o mesmo router ID, por exemplo, né? Uma ironia do destino de novo. Aí ele vai de fato, né, preferir o caminho para o neighbor com o menor endereço IP, ou seja, aí não tem como dar igual, né? O meu neighbor, eu fecho o neighbor com o meu provedor de acesso usando IPs válidos, né? E não tem como repetir isso. Né? E aí sim ele vai escolher o que tiver o menor endereço IP. Tá? Não tem como ser igual. Né? Então ele vai, aí de fato, né, nesse último critério aí, ele desempata, não tem como empatar mais. Tá bom? E aí ele vai escolher um caminho então para instalar na tabela de roteamento. Tá? Então esse processo de decisão do BGP é importante vocês terem cada um desses bullet points aqui para o exame. Né? Porque eles podem pegar uma questão até um pouco mais prática às vezes, né, perguntando para vocês quais das seguintes rotas seriam instaladas na tabela de roteamento. Aí mostra um diagrama, mostra uma série de, por exemplo, atributos BGP ali com os valores, né, e vocês têm que saber então qual daquelas rotas seria instalada na tabela. Ok? E aí a gente acaba então a aula de hoje com um labzinho, né? Eu vou fazer um screen sharing com vocês de um labzinho que eu montei no Dynamips. Deixa eu só subir aqui meu Dynamips. Então a ideia aqui é realmente a gente colocar um pouco em prática, né, isso que a gente viu até agora. Dynamips não, desculpa, vamos usar o GNS3, tá? E eu vou mostrar então para vocês como que a gente filtra algumas rotas, né, fazer algumas coisas bem simples, só para vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças, né, você conseguir influenciar rotas usando o BGP. Tá? Então, peraí que eu estou abrindo aqui o GNS3.
Vocês devem estar pensando, né? Pô, ele não podia ter feito isso antes da aula. Eu fiz, mas depois eu tive que fechar e acabei esquecendo de fazer de novo. Então, vocês me desculpem, tá, pessoal? Mas tá indo. Tá startando. Eu vou falando pra vocês o que tá acontecendo. Peraí que ele tá meio devagarzinho. Pronto, agora parece que desembestou aqui. Foi. Acho que o meu PC tá pensando em alguma coisa. Nossa, deixa eu ver o que é isso aqui. Porque às vezes tem, né, algum processo aí que tá... Tipo esses do... Eu uso aquele Google Desktop, né? Às vezes ele mata meu processamento. Ele fica rodando no fundo, fazendo indexação, esse tipo de coisa. E acaba com a minha máquina. Mas pronto, ele startou aqui. Deixa só ele acabar de carregar. A CPU tá tranquila. Acho que deu tudo certo. Deixa eu pegar aqui agora. Tá. Aí eu já vou compartilhar então minha tela com vocês aqui. Espera aí que eu tô começando o compartilhamento. Pronto. Tá compartilhando. Então, espero que vocês estejam vendo aí o meu cenário, né? É o mesmo cenário que tem no slide. Então, se vocês baixaram os slides de aula, né, vocês vão ter essa informação aí à mão, tá? Então, se não baixaram, vai lá, abre o PowerPoint que eu coloquei lá no Moodle, tá? Tem lá ou peguem o Lab mesmo, né, que está postado no Moodle. Lá tem um GIF que tem exatamente essa figura aí. Ou abram de uma vez o Lab no GNS3. Aí vai de cada um. Aqui eu vou comentar com vocês rapidamente, então, qual que foi a ideia, tá? Eu tenho aqui, então, o AS65000, que seria, né, o meu provedor de acesso. E eu estou aqui embaixo no 65001, então, um roteador, o R3, né, fazendo dual homing com 2 roteadores de um ISP, por exemplo, né? O ISP ele vai me mandar uma série de rotas e também uma rota default, tá vendo? Essa rota default é originada aqui em cima, nesse R4, que é um roteador qualquer aí do meu ISP, né, do meu Service Provider. Essa rota default ela é jogada aqui para baixo, para esses 2 roteadores via IBGP. Então, todos esses 3 roteadores aqui, ó, do meu provedor de acesso, eles estão rodando IBGP entre eles. E entre o R1 deles e o R3 meu é IBGP, e entre o R2 deles e o R3 meu é IBGP, né, porque são AS distintos, certo? Aqui, o que mais que eu fiz? Eu criei, né, no R1 aqui do meu provedor de acesso várias redes 172.16xx, né, /24. Então tem lá 172.16.00/24, 172.16.10.0/24, 20.0/24. Então eu sei que todas essas redes 172.16 alguma coisa /24, elas são originadas, né, pelo roteador R1 do meu provedor de acesso. O R2, por sua vez, ele gerou, né, 10 redes 172.17xx/24, tá? Também 172.17.00/24, 10.0, 20.0, 30.0, 10 redes, tá? E por vez, né, o meu roteador aqui também está gerando redes, né? Eu tenho prefixos atrás aqui do meu AS que eu estou mandando para o mundo, via esses 2 provedores de acesso. Tá? Então vamos examinar como que esses meus prefixos aqui chegam, né, aqui em cima. Então eu tenho lá meu R3 mandando as redes 172.31xx/24. Então 172.31.00/24, 10.0/24 e etc. Tá bom? É isso que vocês têm já pré-configurado no Lab que está lá no Moodle, né? Então basta vocês baixarem e ativarem ele no GNS3. Tá? Então vamos entrar, né, em cada um dos roteadores. Eu vou abrir uma seção console, né, com cada um deles e deixar já minimizado, né, para ficar fácil a gente encontrar. Então abro na ordem, né, fica mais fácil de eu me organizar aqui, senão eu me perco. Tá, então abri com todos. Vamos ver então. Vamos começar, tá, olhando o R3, que é o meu roteador. Então estou lá conectado no meu R3. E aí eu vou dar um enable, né, e um show IP route.
E aí eu tenho, né, a tabela BGP do meu roteador. Quer dizer, desculpa, a tabela de roteamento, né, do meu roteador R3, que é o meu roteador do ASN 65001, esse cara aqui, ó. O que eu tenho lá? Olha só. Eu tenho, né, as redes 172, todas as 172.17 estão aparecendo lá, ó, tá vendo? Ó, 10 subredes, né, 172.17. Tá? Tenho 10 subredes 172.16 e tenho 10 redes 172.31 que estão diretamente conectadas, estão vendo? Vocês estão vendo que todas elas estão conectadas na mesma interface aqui. Por quê? Porque eu coloquei endereço IP secundário nela. Se vocês olharem as configurações, vocês vão ver. Então a Internet 03 tem lá IP address 172.31.50.1 secondary. Tá? É um jeito de você criar várias redes e depois propagá-las via BGP ou OSPF, o que quer que seja. Tá? Vale para vocês lembrarem isso aí para usar em lab. E além disso, o que mais que eu tenho aqui embaixo? A rota default, né? Está sendo enviada para mim via o AS do meu vizinho, tá bom? Ou seja, o meu provedor está me enviando essa rota default. Observem que na tabela de roteamento de R3 eu só tenho uma rota, né, para a rede remota, né, e sempre via um vizinho meu, né? Então, olha aqui, ó, por exemplo, sempre, né, o next hop meu aqui para as redes 172.17 vai ser o 192.68.10.0. Não estranhem, tá? 192.68.10.0 aqui no caso não é uma rede, é um host mesmo, tá? Que eu estou usando, não sei se vocês repararam aqui, ó, /31, né? Então, esse cara aqui, por exemplo, seria 192.68.40.0 e esse daqui seria 192.68.40.1, tá? Então aqui o 10.0 no caso, vamos olhar aqui, ó, no diagrama. 172.17 tá atrás do, aqui, ó, né? 172.17 está aqui, ó. Ele está falando então que o next hop sempre vai ser o R2, que está certo, né? É o mais próximo, né, do R3, é o mais próximo R2 do que o R1. Não que o R1 não conheça essas redes, ele conhece, via R2, né? Só que o R2 é o mais próximo porque as redes estão atrás dele. É um daqueles critérios lá que a gente viu de seleção de rotas do BGP, lembra? E o 72.16, por sua vez, ele está apontando para o 00, que é quem? O R1. Tá bom? Então apontando para ele que é o next hop, né, para as redes 172.16 que também estão mais próximas, né? Então até aqui nenhuma surpresa. Se eu der o show IP BGP, que é para ver a tabela BGP desse cara, aí a gente vai ver que existem várias rotas, né, para o mesmo destino. Olha só. Estão vendo aqui, ó? Rota default, né? Eu tenho o caminho tanto pelo R1 quanto pelo R2, olha só. 192.168.10.0, 192.168.00. Só que ele está escolhendo, né, aqui ele escolhe sempre é que tem o sinalzinho de maior aqui, ó, tá? Então sempre ele está escolhendo a segunda aqui nesse exemplo, né? Por quê? Ele vai olhar aqui, ó. Por que ele está escolhendo sempre, né, o caminho pelo 00 e não pelo 10.0? Né? Ele foi seguindo aquele critério, né, decisório dele, né? Foi tendo empate um monte de coisa, tá vendo aqui, ó? Metric, local preference, weight, tudo igual, né? Não tem nenhuma diferença. Então ele foi escolhendo o quê? Ele foi escolhendo baseado em algum critério. Aqui no caso, o critério que ele usou foi o que tem o menor endereço IP, lembra? Que era um dos critérios que ele usava. Quando tem empate, né, e não tem nenhuma diferença, aí eu vou escolher então sempre o next hop que tiver o menor endereço IP. Empatou em tudo. Certo? E se eu quisesse, né, incluir mais de uma rota na minha tabela de roteamento? Então a gente viu que ele só está incluindo uma. Mas eu quero, né, que eu faça balanceamento, por exemplo, na saída. Como que eu faço isso daí? Eu coloquei ali no slide, né, que vocês tinham que configurar o eBGP multipath, lembra? Então, eBGP, acho que é BGP só, multipath. Maximum path, desculpa. É esse que é o comando, né? Então, acho que é eBGP. Vocês veem que de vez em quando dá um branco, tá? Não liga não. Nada disso. É maximum path direto. Lembrei. Maximum paths. Aqui o que eu falo? Qual o número máximo, né, de rotas
para a mesma rede de destino, eu quero que ele instale na minha tabela de roteamento, né? E até 16 podem ser instalados aí no caso, tá vendo? Então eu vou colocar aqui 2, tá? Que é o máximo mesmo que a gente vai ter. E aí o que eu vou fazer? Vou olhar de novo a minha tabela de roteamento. E aí olha só o que acontece. Maravilha, né? Ó. Agora para a rede 172.17.60, que antes eu tinha só a 17 era sempre o R2, lembra? Agora aparece para mim tanto o R2 quanto o R1 como Next Hope para essa mesma rede. Ó. Ele vai fazer balanceamento de carga. Tá? Então é um jeito que você tem de forçar o BGP a instalar mais de uma rota, né, para a mesma rede, né, na tabela de roteamento. Tá bom? Então fica aí para vocês saberem que é possível. Tá? Legal ou não? Agora vamos ver um pouco a influência, né, de atributos no processo de formação de rotas. Tá? Então uma coisa que eu percebi, né, se a gente olhar, deixa eu só tirar esse, eu vou tirar esse eBGP multipath aqui que a gente colocou. Opa. Só para deixar a coisa como estava antes. Tá, pronto, voltou até uma só. Então, agora, né, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou inverter a coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pro R2, né, eu vou influenciar, na verdade, né, via wait, as rotas, né, que o R2 está me mandando, e vou colocar um wait para ela pior. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, todas as rotas que chegam para mim via R1 vão ser preferidas. O R2 eu vou usar só como backup. Tá? Qual que vai ser o resultado disso? As redes 172.17, né, elas vão ser preferidas via R1 também. E a gente vai ver ali nos atributos, né, que vai ter uma mudança então no show IP BGP. O wait aqui, em vez de 0, vai aparecer com o valor que eu estabelecer. Tá? Então lembre-se que o wait só tem significância para o roteador que eu estou mexendo, no caso o R3. Né? Como o R3 tem dupla conexão, o wait funciona muito bem nele. Né? Eu consigo piorar, por exemplo, as rotas do R2 e melhorar as do R1. Né? Posso fazer até melhor do que isso. Eu posso, para mostrar bem, né, o wait junto com o route map, eu vou piorar só as rotas 172.17, 10.0 e 20.0. Tá? As outras eu vou deixar via R2 mesmo. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma lista de acesso, né? Caramba. Vou dar um nome filtra rede R2, né? Isso. E aí eu vou dar um permit, né, para dar um match somente nas redes 172, 17, 10, 0. Máscara é 255, 255, 2550, né? Portanto é 000, 255. E aí a rede 20 também. Só quero essas duas redes aí sejam filtradas na do R2, sejam preferidas pelo R1, certo? E aí vou usar um route map. Route map eu vou usar o mesmo nome, tá? Filtra rede R2. Não precisa ser o mesmo, tá? Só para ficar mais fácil. Na verdade aqui vai ser um deny, né? Que eu quero negar essas duas redes. Então deny 10 match. Aqui na verdade eu não preciso, do jeito como eu estou fazendo aqui, eu não usaria o wait, então deixa eu voltar. Tem que ser um permit aqui. Senão o que vai acontecer? Até daria para fazer desse jeito também, tá? Mas eu quero mostrar para vocês um match com o set. Então match IP address, a lista que a gente criou. E aí quando ele der um match, o que ele vai fazer? Ele vai dar um set wait. Vou jogar o weight dessas redes, né, que vão ser
aprendidas, né, dessas duas redes que vão ser aprendidas pelo R2, eu vou dar um weight pior para elas, né? Então a gente viu que o weight, quanto maior, melhor, não é isso? Então eu vou dar um weight 50 para elas. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar todas as outras weight 100. Então, route-map, filtra a rede R2, permite 20 agora, né, uma outra linha. E aí não tem match nenhum, porque é tudo o resto, né? E eu dou um set weight 100. Beleza. Agora eu preciso aplicar, né, esse route-map. Eu criei o route-map, vamos só ver se ele está criado direitinho, porque eu dei algumas linhas por cima aí. Então, vamos ver. Aqui está o meu route-map que eu acabei de criar. Tá? Então, ó, match IP address, filtra a rede R2, que é essa lista de acesso aqui em cima. Marca, né, com weight 50. E todo o resto, marca com weight 100. Beleza. Aonde que eu vou aplicar isso daí agora? Vou aplicar no neighbor que está com R2, certo? Então aqui, ó, é 192.168.10.0. Tá, então vamos lá. Router BGP R1, neighbor, route map, filtra a rede R2. Estão falando, pô, mas está copiando o IP Access List, né? É o mesmo nome, tá? Por isso que eu tanto faz copiar de um ou do outro. Opa. Desculpa, né? Faltou um in ou out. Então, eu quero filtrar, né, os anúncios que estão vindo para mim de R2. Certo? Ou seja, todos os prefixos que R2 está me mandando, eu vou filtrar eles usando esse route map que eu acabei de criar. Ok? Vamos ver se funciona. Dá um clear BGP. Eu vou dar um clear hard mesmo, tá? Porque o soft aqui nesse caso não vai funcionar. Então, ó, eu vou zerar todas as minhas conexões BGP com os meus dois peers, né? Tanto com o R1 quanto com o R2. Vou esperar ele restabelecer. E vamos ver se deu certo esse teste aí que a gente está fazendo. Então, só para recapitular, né, o meu teste, o objetivo é que as redes 172.17.10.0 e 172.17.20.0, né, elas não tenham mais como Next Hop o R2, que é como estava antes, e passem a ter como Next Hop R1. Por quê? Porque eu estou piorando, né, o weight para essas redes aqui. A gente vai conseguir ver isso na tabela BGP. Né? Então eu vou abrir a tabela BGP e a gente vai ver ainda os prefixos, né, 10 e 20 vindo de R2, só que com um weight piorado. Tá? Então subiu. Então show IP route, né, primeiro. 172.17.10.0. Vamos ver como é que tá. Ele está apontando, ó, para 00, que é o R1. Então funcionou, certo? Vamos ver como é que está o 20.0. Está apontando para o 00 também. Tá? Então deu certo aqui. Agora vamos ver como é que está a minha tabela BGP. Opa, olha aqui que interessante, ó. Weight 100, weight 100. E olha aqui, ó. Aquelas duas lá que eu piorei a métrica estão aparecendo aqui, tá vendo? Weight 50 e weight 50 aqui embaixo, ó. Tá? Então, está sendo preferido, ó, aqui teve uma mudança, tá vendo? A 172.17.00 aí 172.17.10.0 e 172.17.20.0. Ah, tá. Não deu muito certo aqui porque olha o que está acontecendo, gente. O weight default aqui que ele estava usando era o 0.
né? Porque não foi originada localmente. Lembra disso? O wait, quando ele for originado localmente, é 32768. Aqui no caso, né, como está vindo de um AS remoto, o wait default é 0. Quando eu marquei como 50 e 100, na verdade não influenciou em nada aqui. Tá, então o que eu vou fazer? Eu tenho que aplicar esse route map. Deixa eu ver aqui, peraí. Então aqui eu apliquei um route map 172.17.00, jogando essas duas para cá com um weight 50 e as outras com weight 100. Só que essas daqui estão chegando aqui com weight 0. Não é isso? Então não vai alterar. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar esse route map, ele teria que... Ai, peraí que eu me confundi agora. Eu tenho que pegar esse route map e marcar com weight... As rotas de R1, na verdade, tem que ser marcadas com weight 100 também. É isso. Pronto, já retomei aqui. Então o que eu vou fazer? Vou criar um outro route map. Set weight R1 permit 10. Set weight 100 e acabou. E aí eu tenho que aplicar isso daí no neighbor R1 também. Só vou dar um show IP show running pra gente já pegar aqui direitinho o neighbor. Então conf t neighbor. Esse daqui então seria esse daqui na verdade seria o R1. Só confirmando. Eu apliquei no neighbor errado também para completar aqui, ó. Tá vendo? Eu apliquei no 192.68.00, que na verdade é o R1. Então vou ter que desfazer isso daqui também, peraí. Primeiro eu tenho que dar um no nesse daqui. Tá? E vou reaplicar agora com as listas certas, né? Os route maps certos. Então 10 na verdade que é o que eu quero, eu vou colocar esse route map. Então 10 é o R2, né, que eu quero piorar então aquelas duas rotas. E o 0 eu vou usar o route map set weight que eu criei set weight R1 aqui também na direção aí. Vamos dar de novo uma olhada no showrunning para ver como é que ficou isso daí. Tá, então ó 00 é o R1, tá? Então set weight R1 beleza. E o 10.0 é o R2, filtra a rede R2 in. Agora tá certinho, tá? Vamos dar um clear IP BGP asterisco. É um hard reset, né? Deixa cair as conexões BGP, deixa voltar as conexões BGP e vamos dar uma olhada de novo no nosso show IP BGP para ver se deu certo dessa vez. Então o que a gente vai ver no show IP BGP teoricamente? Todos os prefixos têm que estar com a métrica 100 menos as redes 172.17.10 e 172.17.20 que tem que estar com métrica 50 pelo na verdade pelo R2 só, né? Só dois prefixos então vão estar com um weight de 50, que são os dois que são aprendidos, né, via R2. O 172.17.10 e 20, que são aprendidos pelo R1, tem que estar com um weight 100. Eu espero que seja isso que a gente veja agora. Ó, tá vendo? Ó, tudo com 100 e só dois com 50. Maravilha, hein? Agora acho que deu certo. Tá, então, ó, 50 não é preferido, né? Então, antes era aprendido por 10, tá vendo? Antes a rota preferida era 10, agora não. Agora está sendo a 0. Porque é 100, tá?
E a mesma coisa vale aqui para baixo. Tá bom? Então agora sim ele está aprendendo da forma correta, né? Está indo via R1 e não mais via R2. Tá bom? Bom, gente, acho que deu. Eu vou mostrar só mais um exemplo de routemap aqui para vocês. Eu vou, em vez de criar um novo routemap, eu vou usar um desses dois que eu já criei aqui, que é mais uma forma de manipulação de rota, né? Então, vou pegar esse filtro rede R2 aqui e vou adicionar mais uma linha nele, ó. Eu vou pegar os prefixos, tá? 172, 17, 40. Não, vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Agora vamos pegar pelo lado do provedor. Eu vou pegar a rede, né? Toda a rede, 172.31.00, toda ela, né? Ou metade só. Metade ou toda? Não, vamos pegar só um dos prefixos aqui. 172.31.00/24, tá? Que está sendo anunciado de R3 para R1 e R2. Aqui em R1 eu vou criar um routemap para que ele piore o ASPF desse cara, tá? Como é que a gente faz isso? Então vamos olhar lá no R1. Tá, então o que a gente tem lá na R1 sobre esse anúncio aqui, ó, 172.31? Ele vai me dar os dois next hope, tá vendo? Ó? Tá, porque um é aprendido via IBGP, o outro é aprendido via EBGP. Tá? Então eu tenho, né, esses dois caras aqui e eu quero piorar, né, o ASPF então desse cara, só desse cara aí. Como é que eu vou fazer isso daí? Tá vendo? Ó, o ASPF dele é o que? 65001, que é o meu AS do cliente aqui embaixo. Ó. Ele está aprendendo, ele é o 65000, certo? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Desculpa, gente. Aqui, na verdade, o ASPF quem tem que piorar é o R3, né? Vai ter que piorar na forma como o R2 aqui enxerga. O R1 enxerga. Então, vamos lá para R3 de novo. Tá, então vamos fazer aquilo que eu estava querendo mesmo, que eu estava bolando, né? Eu vou criar uma outra lista de acesso, né? Então, IP Access List Standard ASPF Permit 172.31.00 barra 0.0.0.255, tá? E aí vou usar o mesmo routemap que já estava aqui em cima, filtra rede R2, para anunciar esse cara para R2 filtrado. Ou não, eu posso usar o do R1, que eu já estou logado lá no R1 também, então vamos usar esse setwait R1 aqui. O nome agora está errado, né? Não faz muito sentido, mas só para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Routemap, setwait R1, permit 30, não lembro qual foi o último que a gente fez lá, mas vou deixar os permit 30, né? Match, o que? Aquela lista que eu acabei de criar, match ASPF, match IP address, né, ASPF. E aí quando ele der um match nisso daí, eu quero que ele sete, né, o AS prepend, ou seja, que ele incremente, né, o caminho daquele ASPF como o meu vizinho neighbor EBGP vai ver, usando o meu próprio AS. Eu só posso usar o meu próprio AS, tá? Eu não posso usar outros números que não sejam do meu próprio AS. Vamos usar só 3, tá bom? E aqui, como é só uma rota que eu estou enviando, eu posso dar um clear soft. Clear IP BGP asterisco soft out. Aqui eu não preciso. E eu não preciso reaplicar o routemap porque ele já está aplicado no meu neighbor, né?
Então, ó, o Route Map, né, o set weight, ele já tá, só que ele está aplicado só na direção in, olha só. Então tem que aplicar ele no out agora. Detalhezinho, né? Aí eu podia ter criado um outro, hein? Vou criar um outro, gente. Desculpa, viu? Mas é melhor. A boa prática diz. Route Map, AS, prepend, permit 10, match, IP address ASPath, set AS prepend, papapá. Pronto, só isso. Rápido, né? Conft router BGP 65001 neighbor route map AS prepend out. Tem que ser out esse, né? Porque é um anúncio que eu estou mandando. Entenderam ou não? E aí eu dou um clear de novo. Tá? E aí eu vou lá em R1 e vou ver se isso daí funcionou ou não. Opa, lá. Ó. Deixa eu só dar de novo para vocês verem. Tá? Olha aqui que interessante, ó. Tá? Então, a rota percebida, né? O prefixo percebido pelo R3, que a gente marcou, né? Ele está sendo piorado, né? Pelo route map que a gente acabou de aplicar. Tá bom? Automaticamente ele vai preferir o outro caminho. Tá bom? Então, gente, assim, ficou meio corrido, talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Mas era só para mostrar para vocês route maps em ação aí, né? Então, esse é um labzinho que vocês podem usar aí para, sei lá, implementar mais coisas, né? Testar filtros de rotas, o que eu quero que anuncie para um lado, o que eu quero que anuncie para o outro, lá em cima, como que minha rede vai ver, eu quero filtrar isso, eu quero filtrar aquilo, eu quero mexer no weight, eu quero mexer no local preference, né? Obviamente eu não consigo, né, testar tudo isso daqui com vocês em tempo hábil, né? Eu ficaria a noite inteira aqui. Então a ideia era mais realmente mostrar na prática para vocês esse labzinho funcionando, para vocês testarem depois em casa e tentarem fazer alguma coisa semelhante, tá bom? E observarem os resultados, tá? Então, pessoal, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela com vocês. Vou me despedir de vocês por hoje, que olha, cansei, viu? Mesmo sem vocês aqui, o negócio cansa. E assim, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, tanto quanto vocês gostaram da aula que a gente fez ao vivo, né, e espero que vocês tenham gostado também desse novo ambiente, né, que o WizIQ fez pra gente. Então, ficou bem legal, eu acho, né, acho que tem aí sujeito a alguns problemas, eu espero que não tenha mais nenhum problema de interrupção, né, como a gente teve antes, porque acho que antes eles estavam exatamente montando esse ambiente pra gente, que eles liberaram na madrugada de domingo passado, né? Então acho que agora não deve mais acontecer problemas, ok? E, bom, dúvidas, postem no fórum, como sempre, tá? E é isso aí, pessoal. E boa aula de PV6 depois com a Adilson, tá bom? Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.